Vamos falar um pouquinho aí dos refinados e processados. Qual, na sua opinião, aí é o principal malefício, né, dos refinados e dos alimentos processados, ou dos, eu nem posso falar assim, né, dos alimentos empacotados, né, que para você se alimentar você tem que rasgar ali uma embalagem, tirar da caixa. Por que ele faz tão mal? Certo. É difícil falar de forma geral de alimentos refinados e processados. Mas pode dar um exemplo aí. Tem alimentos dentro de embalagem que não são ruins, né? Agora, por exemplo, o problema com alimentos refinados e processados é quando eles são desprovidos de nutrição. Eles são basicamente energia. Vamos dar um exemplo. Se você pega um macarrão, tá? Vamos lá, macarrão, seja integral ou não, você está consumindo basicamente energia. Basicamente na forma de carboidratos nesse caso. Então você consome bastante energia e essa energia é oca, ela não vem cheia de nutrientes. Então você consome energia, o seu corpo ainda fica faminto, né? Porque ele não tem os vitaminas, os minerais, os aminoácidos que ele precisa, né? Ele não tem, então você tende a ganhar peso e continuar com fome, né? Açúcares no geral, sucos também são exemplos da mesma coisa. Outro processado e refinado que eu falo muito contra, porque a evidência é muito clara, são os óleos vegetais, que é uma coisa que é extremamente tóxica, que nós como população nunca consumimos a mesma quantidade, ou nem perto da quantidade atual que a gente está consumindo. E quando eu falo óleos vegetais, estou falando de soja, canola, semente de girassol e milho. Okay? Então, isso, junto com esses farináceos e açúcares, que geralmente as duas coisas estão juntas, por exemplo, o donut, né, ele é frito lá com farinha, com açúcar e com óleos vegetais, é uma combinação explosiva, tóxica, inflamatória, desprovida de nutrientes e lotada de energia. Então, este é o problema. Quanto mais nós nos distanciamos dos alimentos de verdade, da mãe natureza, e mais nos aproximamos dos refinados e processados, que eu chamo de substâncias comestíveis, mais a gente começa a ver os efeitos colaterais negativos disso. Bom, óleo vegetal, eu lembro aqui da minha avó, né? Vai fazer o almoço de domingo para toda a família, né? Fica lá perto do fogão, põe o óleo, queima o alho, toda aquela questão lá. Quer dizer, isso faz parte da tradição familiar mais recente, no caso, né? Como substituir, então, o óleo vegetal, que é largamente utilizado e vendido aí em todos os cantos do mundo, né? Com certeza. Essa resposta você conseguiria com qualquer bisavó que ainda estiver viva, ela vai te responder isso, porque na época não existia muito esse óleo vegetal, principalmente no Brasil. O óleo vegetal foi no começo do século XX, começou a ser disseminado no mundo. Mas a alternativa óbvia aos óleos vegetais, que é uma coisa nova que surgiu, que só é possível com um complexo processo industrial, é basicamente uma refinaria para se conseguir extrair óleos de sementes que aparentemente não tem muito óleo, né? A alternativa são as gorduras que nós sempre usamos durante toda a nossa história, que nossos bisavós usaram, que são gorduras animais. Por exemplo, a banha de porco era extremamente usada. Meus pais moravam no sítio antigamente, os pais deles consumiam banha de porco o tempo inteiro. Outra coisa, manteiga. Manteiga também, uma coisa que sempre fez parte, é deliciosa, sempre fez parte. Mais na América do Norte, em outros lugares, a gordura bovina sempre foi extremamente usada. O McDonald's costumava fritar as fritas deles em gordura bovina, até que eles foram pressionados a trocarem para óleo vegetal, uma verdadeira lástima. Então, qualquer gordura natural, azeite de oliva verdadeiro, não adulterado, o verdadeiro, o óleo de coco, são gorduras utilizadas por populações do mundo inteiro por milhares de anos. E ao passo que os óleos vegetais, a gordura mais comumente utilizada hoje, é uma coisa extremamente recente, que tem uma ciência muito clara por trás, apontando para seus efeitos negativos. Agora, Rodrigo, quando você fala de óleos vegetais, aí, exemplificando a questão das gorduras, principalmente da questão da gordura de porco, e eu também lembro aqui o exemplo bom, né? Enquanto a gente morava no sítio, sim, a minha avó fazia toda a refeição, todo o alimento ali com a gordura de porco, inclusive a nossa geladeira era numa lata, né, que estava ali todo o alimento com a banha de porco, né? Agora, as pessoas têm medo, né? Quando fala de gordura, esse cara tá louco, o Rodrigo, o Fernando, o Betete, tá louco, tá falando um negócio desse. Fala um pouquinho pra gente dos benefícios, então, dessa gordura que tá lá na época da nossa avó para trás. Exatamente. Os benefícios principais é que elas não têm malefício nenhum, ok? Basicamente é isso. E eu entendo, o pessoal acha que a gente é maluco mesmo, porque há várias décadas já nós vemos, a gente vem escutando
esse conselho de que gordura animal faz mal para a gente, que a gente deve realmente consumir gordura vegetal. Esse é um conselho irresponsável que não se reflete na melhor literatura disponível hoje em dia. Os benefícios da gordura animal, primeiro, dura muito tempo, é menos oxidável, ela tem o melhor sabor, acho que ninguém nega isso, que manteiga ou alguma coisa feita a banho de porco tem um sabor muito melhor que feito no óleo de soja, óleo de canola, esse tipo de coisa, que basicamente não tem gosto, né? Ainda vem com todas as vitaminas naturais, lipossolúveis que nosso corpo precisa, é tão importante também. Então, são muitos benefícios, mas o principal é você evita grandes malefícios, por exemplo, a questão de ser pró-inflamatória do consumo de óleos vegetais, que são extremamente ricos na gordura ômega 6, não só ômega 6, mas particularmente um tipo de ômega 6 que a gente chama de ácido linoleico, que é extremamente problemático, que é uma gordura quase que exclusivamente presente dentro de sementes de planta. Então a planta não quer que você coma a semente dela, que você destrua a semente. Ela quer que você espalhe a semente, não que você coma, digira e destrua a semente. Então se você encontra esse ácido simplesmente dentro da semente das plantas, isso significa para você que não deve ser uma boa coisa para você ingerir. E realmente não é, porque ele acaba elevando os marcadores oxidativos do corpo também. Pode promover o maior consumo calórico também. Óleos vegetais têm uma boa evidência por trás, dizendo que quando você os consome, você tende a consumir mais calorias no geral também. Então tem várias coisas ruins que estão acontecendo concomitantemente com o aumento do consumo de óleos vegetais, ao passo que a gente continua diminuindo o consumo de gorduras animais. Então eu voto por inverter essa tendência. Bom, como você falou agora há pouco do óleo de canola, né, ou canola, você está no Canadá. E a sigla canola é Canadian Oil Low Acid, né? De forma curiosa aí, como é que é a questão dos óleos vegetais, como é a população canadense em relação a esse óleo, a banha de porco aí, é um país mais desenvolvido, logicamente. Como é que é essa questão do hábito alimentar do canadense? Eu acho que, infelizmente, é muito parecido com outros países, no sentido de um alto consumo de óleos vegetais, com certeza, um alto consumo de refinados também, uma propaganda muito grande contra os alimentos de origem animal, propaganda muito grande contra a carne vermelha. Isso é uma coisa que uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, que é realmente um infortúnio, na minha opinião. E só que é uma agenda que dá para entender, porque ela beneficia toda a outra indústria, né, que não é a da carne, digamos assim. Então aqui no Canadá, seja por eles terem inventado a canola ou não, todos os óleos vegetais são bastante comuns, né? O canola oil, você falou muito bem, Canada Oil, ele é feito do que a gente chama de rapeseed, que é uma semente também. Todos os óleos vegetais são feitos de sementes, né? Então são óleos de semente, o milho é uma semente, a soja é uma semente, o girassol é uma semente, né? Então todos esses óleos são feitos de sementes. Então, infelizmente, aqui não é muito exemplar não, viu, Fernando? Tá certo, então.